que quando eu falo visceral, não é uma figura de marketing, uma alegoria, vamos dizer assim, temática aqui, não. Quando eu falo visceral, é porque a ideia é que você precisa mexer nas vísceras. Por isso que é visceral. Você precisa ser capaz de afetar as pessoas. Por quê? Porque você precisa ativar emoções. Vamos lá, gente. Preste atenção no que eu vou falar. Se você hoje está com a privada entupida na sua casa, você tem um motivo para ligar para uma desentupidora se você não der jeito para resolver o problema. Se na sua casa, né, sei lá, deu uma infestação de barata, formiga, rato, você tem um motivo para chamar uma detetizadora. Então, a ideia aqui no terceiro setor é que a gente não está numa linha de ação, a gente não está numa área, tá? Ó, presta atenção, vê se faz sentido. O social, ele não mexe necessariamente com o racional. Ele mexe com o emocional. Faz sentido? Vou dar um exemplo agora que está acontecendo nesse momento. Presta atenção. E aí nós vamos trazer para os casos de quem trabalha com criança e adolescente, quem trabalha com idoso, quem trabalha com pessoa com deficiência. Eu vou trazer o exemplo sobre quem trabalha com jovem aprendiz e por aí vai. Então, como o emocional não mexe com o racional, ele mexe com o emocional. O racional, ele tem poder de veto, mas ele é só para você justificar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu costumo dizer que é 90% no terceiro setor, 90% é emocional e 10% é racional. Só que o racional, ele tem poder de veto. É mais ou menos assim, você está no sinal de trânsito e aparece uma pessoa pedindo esmola, pedindo uma doação, que é aquela moedinha que está no carro espalhada, coisa desse tipo, tá? E aí você vê aquela cena, você sente, né? Você é tocado emocionalmente, tá? E aí você faz o gesto de dar a esmola, fazer a doação. Só que quando você abre o vidro para dar o dinheiro, a pessoa vem falar com você com aquele cheiro de cachaça, por exemplo. Tá? Enfim, alguma situação desse tipo. E aí o racional seu vai ficar tico e teco, né? Emocionalmente você quer ajudar a pessoa e racionalmente você vai ficar questionando. Será que vai comprar um prato de comida ou será que vai comprar mais em cachaça? Será que eu vou estar ajudando, vou estar mais ajudando ou mais atrapalhando? Por exemplo, o exemplo agora que eu posso dar muito fácil com relação a essa questão que o social não mexe com o racional, mexe com o emocional, é, por exemplo, a questão agora lá em Pernambuco. Em especial lá em Recife. Eu tenho amigos em Recife. É uma tragédia, tem quase 100 pessoas já mortas, milhares de desabrigados, está uma loucura. Me diz aí no chat, quem que está aqui comigo agora, que foi tocado, foi, né, ficou assim, foi afetado emocionalmente pelas cenas em Recife, lá no Nordeste, em Pernambuco. Se você foi tocado, escreve assim, eu fui. Só isso. Escreve aí no chat, eu fui. Vamos participar aí da aula. Se você foi tocado, escreve assim, eu fui. Por quê? Porque o social, os dramas sociais, eles estão mexendo com o lado racional. Gente,
O lado racional, perdão, lado emocional, perdão. O lado emocional é o sistema límbico. Já o lado racional do nosso cérebro, né, o racional, é o neocórtex. Não sei se tem acento. Vou tirar o acento. Sistema límbico é a parte do nosso cérebro que lida com as emoções. Neocórtex é a parte aqui frontal do cérebro que lida com o racional. Aí o que acontece? Você vai apoiar, doar, ajudar se você foi tocado por aquilo. E aí, se você, por exemplo, foi tocado por aquilo e você quer ajudar, racionalmente, você vai só justificar isso. E a gente ajuda, muitas das vezes, sem poder. Olha só que interessante. Quando mexeu com as suas vísceras, tá? Quando você foi afetado emocionalmente, muitas das vezes a gente doa mesmo sem poder. Por quê? Porque o lado emocional é que é o grande, vamos dizer assim, timoneiro da tomada de decisão. No processo de tomada de decisão, vamos lá, o seu apoiador, quando ele vai tomar a decisão, 90% é em cima do emocional, ou seja, do sistema límbico. Mas tem 10% do neocórtex, que é o racional. Será que eu vou apoiar essa instituição? Será que vai ser desviado dinheiro? Será que eles vão usar o dinheiro adequadamente? Será que vão ajudar mesmo as pessoas? Entendeu? Então, por que normalmente, com uma tragédia dessa escala, grandes instituições tradicionais, né? Vamos lá, Cruz Vermelha Internacional, lá no Nordeste, por exemplo, o Amigos do Bem, Gerando Falcões, Viva Rio e tantas outras grandes instituições arrecadam milhões numa tragédia como essa. Por quê? Porque as pessoas estão tocadas emocionalmente, tá? Mas elas precisam se justificar racionalmente. E aí, a questão da marca, né? Quando a instituição tem uma forte marca, né? Uma forte reputação, por isso que a gente tem que construir reputação da nossa instituição desde o dia zero. Quando você começa a instituição, você já tem que fazer tudo muito redondo, muito direitinho, muito, né? Por quê? Porque é em cima da reputação que você vai construir o resto. O maior ativo da nossa instituição é reputação mais entrega, transformação social, impacto. Entendeu? Mas não adianta você gerar impacto se a sua reputação for ruim. Por quê que não adianta, né? Vamos dizer assim, por que não adianta? Não adianta é o seguinte, se você não tem uma boa reputação, você não retroalimenta, porque as pessoas e empresas não querem se vincular a instituições com uma má reputação. Então, para você conseguir apoio, você precisa saber mexer com o emocional, mas você também precisa contemplar o racional. Como é que você contempla o racional? Com reputação, entrega e geração de impacto. Tá? Então, como criar... Vamos lá, gente. Como criar uma oferta visceral para o seu apoiador? Primeiro é você entender que oferta aqui, nesse contexto aqui, é igual a oportunidade. Você precisa criar uma oportunidade. Então, por exemplo, quem aí hoje, quem que está aqui comigo ao vivo, ou no replay, que
tá rodando uma campanha solidária pelas vítimas das chuvas em Recife. Tá? Quem aí está rodando uma campanha solidária, tá? Pelas vítimas da chuva em Recife. Se você está, escreve assim, eu tô. Se você está, escreve assim, ó, eu tô. Só assim, eu tô. Só para a gente saber, só para eu saber. Tá? Eu tô. Por quê? Porque nós temos duas... eu falei de emocional, né? E aí a gente vai falar agora, na construção de oferta, de um ingrediente fundamental, que são os gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais é quando você ativa emoções. Como é que você ativa emoções? Quando você dá motivo para as pessoas, quando você mexe com as vísceras, quando você cria uma oportunidade, e com isso você vai afetar as pessoas e ativar emoções. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma campanha, se você nesse momento está fazendo uma campanha solidária para as vítimas das chuvas em Recife, você está aproveitando, e eu tenho que tomar cuidado com essas palavras, né? Não é que você está aproveitando no sentido negativo, você está no timing. Tem um termo em inglês que é difícil traduzir, que é o timing. Timing aqui é você estar no tempo certo. Você está, vamos dizer assim, como a questão de Recife está muito na mídia, está muito nas redes sociais, as pessoas estão muito sensibilizadas com o drama social lá, o desastre natural que está acontecendo lá, as pessoas já estão ativadas um gatilho emocional muito forte, que é o gatilho da solidariedade. Solidariedade. Tá? E aí, presta atenção, gente. Quando você faz uma campanha solidária aqui, né, que eu falei, você está criando a oportunidade para as pessoas apoiarem, ajudarem, doarem.